Boa tarde, terça-feira, dia 6 de julho, e nós estamos ao vivo, diretamente do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Eu e o Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Hoje pela manhã, uma discussão importante na Comissão de Constituição e Justiça e outras ações que foram discutidas aqui no Parlamento Estadual. Nós vamos começar falando da reforma da Previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina, o projeto que já tramita na Casa, e a PEC teve a sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né, Marcelo? Suelen, essa proposta de emenda à Constituição tramita com o número 5/2021 e é uma proposta que basicamente altera a idade máxima a idade mínima para aposentadoria por aposentadoria voluntária, ou seja, quando o servidor ele atinge aquele tempo e consegue, tanto tempo de contribuição quanto a idade, consegue se aposentar voluntariamente. Esses prazos novos são estipulados nesta PEC, que teve a admissibilidade provada, e a admissibilidade é uma etapa inicial, uma etapa preliminar da apreciação da proposta de emenda à Constituição, porque ela vai ser agora avaliada em plenário, essa admissibilidade, isso pode ocorrer ainda hoje, para voltar às comissões de mérito, onde aí de fato a proposta será analisada. Marcelo, é importante salientar para quem está em casa nos acompanhando, seja pela TVA ou seja pelas nossas redes sociais, que a questão da reforma da Previdência se tratam de dois projetos que são analisados em conjunto. É isso, né? A PEC ela tem uma tramitação um pouco mais demorada, porque ela precisa dessa admissibilidade, algo que o projeto de lei complementar, que é o que de fato mexe mais na questão da Previdência, porque esse projeto de lei complementar, ele muda a legislação que rege todo o sistema de aposentadoria dos servidores estaduais. Esse projeto ele tem uma tramitação um pouco menos complexa que a PEC. Só que, se a PEC, por exemplo, tiver a admissibilidade aprovada hoje em plenário, amanhã, digamos que ele já está em condição de igualdade, que é quando ocorre a primeira reunião conjunta das três comissões que vão analisar esse projeto, a reforma. Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Administração e Serviço Público, né, Marcelo? Isso, essas três comissões conjuntamente vão analisar a PEC e o PLC, são os projetos que tratam desta reforma da Previdência. Então, digamos que se a PEC for aprovada hoje, a admissibilidade em plenário, não podemos garantir que isso vai acontecer hoje, mas existe essa possibilidade, amanhã elas já estão meio em condição de igualdade em termos de tramitação. Existe um cronograma de trabalho já estabelecido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MTB, em conjunto com as lideranças aqui, as lideranças dos partidos da Assembleia Legislativa, para que a reforma da Previdência dos servidores de Santa Catarina seja votada ainda no início do mês de agosto, né, Marcelo? A previsão inicial é que em plenário o projeto, os dois, tanto a PEC quanto o PLC, vão para a votação no dia 4 de agosto, uma sessão no dia 4 de agosto, ou seja, menos de um mês. Claro, essa é a previsão inicial, é um cronograma que o presidente da Assembleia expôs e que os deputados vão tentar manter. Lembrando que a votação da PEC e da PLC depende de uma votação em 2 turnos. São 2 votações distintas. Porém, como ocorreu na última semana, nós tivemos a votação de uma PEC dos 2 turnos na mesma, digamos assim, uma sessão atrás da outra. Terminou uma sessão, no minuto seguinte convocou-se outro para votar o segundo turno. Então, isso provavelmente deve acontecer também no caso da PEC da aposentadoria, Previdência. Além da questão da reforma da Previdência apreciada hoje pelos deputados que formam a Comissão de Constituição e Justiça, um projeto do deputado estadual Nilson Berlanda, do PL, foi aprovado por esses membros desse colegiado, que garante a possibilidade de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto. Eu trago aqui uma informação que 1 em cada 4 mulheres no Brasil sofre de depressão pós-parto, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. E, obviamente, essa depressão pós-parto gera uma série de problemas no relacionamento entre mãe e filho, numa fase importantíssima para ambos. Portanto, aí a importância desse projeto de lei, né, Marcelo? Isso, o objetivo do deputado Nilson Berlanda é oferecer ao Estado uma ferramenta para criar situações, aliás, para desenvolver projetos, para trabalhar com palestras, com programas específicos para evitar o agravamento dessa doença. É um projeto que visa também fazer um diagnóstico precoce, né, a fim de entrar antes que o processo venha, a depressão venha a se desencadear, e também estabelece que no primeiro domingo do mês de março
fica instituído o Dia Estadual de Combate à Depressão Pós-Parto em Santa Catarina. O projeto passou pela CCJ e agora segue nas outras comissões, entre elas a Comissão de Saúde. O deputado que relatou esse projeto do deputado estadual Nilson Berlanda foi o deputado Coronel Mocelin, do PSL. Só para vocês entenderem, os deputados têm o autor do projeto e tem aquele que relata, né, que verifica se aquele projeto é viável, enfim, e daí traz ao debate nas comissões para depois a tramitação seguir aqui dentro da casa. E ainda na CCJ, nós tivemos aprovado um projeto que altera um trecho do Código de Proteção aos Animais. É um projeto do deputado Márcio Machado, do PL, né, Marcelo? O objetivo do deputado é proibir que animais apreendidos em situação de maus tratos ou de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores, aos seus proprietários. Esse projeto ainda tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente antes de ser apreciado em plenário. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre as ações da Diretoria de Comunicação Social do Parlamento Estadual para que você que está em casa tenha um pouco mais de acesso, conhecimento a tudo o que acontece no Parlamento Catarinense. As leis, as discussões que são aprovadas aqui dentro têm que chegar até você para que você saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E mais uma ferramenta está sendo lançada neste sentido e para isso nós vamos conversar com o coordenador da Agência L, Agência de Comunicação da Assembleia Legislativa, Nicolas Stefanovic. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Marcelo, toda a nossa audiência. E de que forma as pessoas vão ter mais acesso às informações, além das ferramentas que a gente já disponibiliza, que são as redes sociais, o nosso próprio site, as matérias produzidas pela TV e pela rádio. Que nova ferramenta está agora a acesso da população? Então, Suelen, é uma coluna semanal, né? Uma coluna semanal destinada aos jornais impressos de Santa Catarina. Ela foi lançada nessa última semana. E é mais um canal de comunicação que o Parlamento Catarinense estabelece com o nosso cidadão, né? O grande objetivo é fazer com que a informação proveniente aqui da Assembleia Legislativa, os atos, os debates, as discussões, que são fundamentais para a sociedade catarinense, chegue ao maior número de cidadãos catarinenses possível. Então, a coluna tem por esse objetivo levar a informação de forma clara, de forma didática, muitas vezes. E com a capilaridade dos jornais, nós temos mais de 200 jornais, né, em duas associações, né, que são os dois entes que têm vínculo com a Assembleia através de um convênio oficialmente estabelecido. Através desses jornais e das suas capilaridades, a gente entende que nós atingiremos aí quase que a totalidade dos municípios catarinenses, os 295. Que tipo de informação o leitor vai encontrar nessa coluna? É uma espécie de resumo da semana do que ocorreu no Parlamento? Isso, Marcelo, é um resumo da semana. A gente faz uma triagem, porque são muitos debates que a Assembleia organiza e empreende e é protagonista aqui em Santa Catarina. A gente acaba fazendo uma triagem dos assuntos mais interessantes e que tenham mais impacto na vida do catarinense e a gente apresenta nessa coluna todas as quintas-feiras. A gente fecha esse conteúdo, gera para as duas associações que fazem a distribuição para os seus associados. Nicolas, vou aproveitar a sua presença aqui e vou chamar para a gente ouvir juntos e vocês de casa acompanharem a entrevista que o deputado Mauro de Nadal, presidente do Parlamento Estadual, falou sobre esse assunto. A Assembleia Legislativa, então, terá uma nova ferramenta, um novo canal de comunicação para fazer com que a informação do Parlamento chegue aos catarinenses. O convênio já existe com rádio, com televisão, e agora ela chega com jornal, pelo menos uma vez por semana, ela vai estar publicada em jornais diários ou em jornais semanais. A coluna vai ter mais esta ferramenta de oportunizar com que o cidadão catarinense conheça o trabalho das pessoas que ele depositou o voto na eleição passada. Esse é o grande objetivo. Tivemos a oportunidade de ouvir aí os presidentes da DIJORE, da ADI e também o presidente do Parlamento Estadual. A DIJORE e a ADI, como o Nicolas pode explicar melhor, são as associações em que os jornais estão cadastrados e que a partir daí começam a disparar essa coluna, né, Nicolas? Exatamente, querida. A gente gera esse conteúdo para as duas associações e elas fazem a distribuição para os seus associados. Vale destacar que nos últimos dias a gente tem recebido alguns contatos de jornais do interior perguntando se são somente jornais associados à associação. Não, jornais associados e jornais que também podem se conveniar a essas associações, não precisa ser necessariamente associados. A Assembleia pretende, com isso, abrir a possibilidade do recebimento da coluna para todos os veículos que tiverem interesse e estarem de acordo com o que reza o contrato. E tem um aspecto interessante, porque se nos grandes centros, os veículos impressos
tem aparentemente perdido um pouco de força no interior, aqui especificamente em Santa Catarina, assim como as rádios ainda tem muita força. Sem dúvida, Marcelo. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da Adjori, o Beto Deschamps, que deu uma entrevista agora para a gente, ele cita que os jornais que estão credenciados para receber a nossa coluna, que têm vínculos com a Adjori especificamente, gira uma tiragem de 340 mil exemplares por semana, né? O que é hoje em dia, né, com o advento das redes sociais, da tecnologia, os jornais foram caindo um pouquinho a sua reprodutividade, é um número muito significativo. Então, a gente tem convicção que é mais uma ferramenta que vai facilitar o acesso da informação proveniente aqui do Parlamento Catarinense, lá no interior do estado e aqui na capital também. Tá certo, Nicolas, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você agora tem um trabalho lá na agência, que daqui a pouco a sessão está ao vivo também aqui, a gente tem que cobrir o material. Muito obrigado, Suelen, Marcelo e a nossa audiência também. Valeu. E é importante salientar que uma coluna como esta, que tem esse convênio do Parlamento Estadual com os jornais de Santa Catarina, é uma fonte de informação segura, né? Diante de tantas fake news que a gente vem recebendo, seja via telefone, seja internet, é uma forma que você tem de ter acesso a uma informação de uma fonte segura, de uma fonte que tem credibilidade, de interesse público, de assuntos que realmente vão impactar no seu dia a dia. Marcelo, e a gente teve também uma audiência pública que foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos, que trata da questão do Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, uma discussão sobre o enfraquecimento, na verdade, né? Eles querem dar uma engrandecida, enfim, uma fortalecida nesse sistema aqui em Santa Catarina, né? Isso, Suelen. A audiência foi pedida pela deputada Luciane Carminati, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos, presidiu a audiência, e o tema inicial era a política de assistência social desenvolvida no estado de Santa Catarina. Só que o assunto realmente atingiu outros pontos, porque a implantação dessa política, na visão dos participantes, está muito fragilizada com algumas situações. Exemplo, falta de recursos, né? Houve uma melhoria na transferência de recursos do estado para os municípios, que são aqueles que executam de fato as políticas de assistência social, mas não na quantidade necessária, suficiente. Questão da falta de funcionários na Secretaria de Desenvolvimento Social, que prejudica o trabalho de desenvolvimento das políticas nos municípios, falta de indicadores num sistema informatizado, enfim, outras questões. Há uma defesa, por exemplo, de se reservar 1% do orçamento catarinense do Estado para aplicação em assistência social, o que se tornou mais importante nos últimos tempos em função da pandemia. Infelizmente, a pandemia, pela crise econômica, jogou muita gente para a linha de pobreza, uma situação às vezes até de miséria. E é nesse ponto que a assistência social entra. Mas a assistência social não é só isso. É, por exemplo, para atender outras situações relativas até quase como questões de saúde, né? Violência doméstica, alcoolismo, pública, enfim. É um braço bem forte do Estado que, infelizmente, está enfraquecido por falta de recursos humanos, falta de capacitação e também falta de pessoal nas áreas específicas, como, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Social. O que ficou acertado nessa audiência? O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Cláudio Ney Marques, receberá tudo aquilo que foi levantado durante a audiência e em até 30 dias ele apresentará uma resposta à audiência, à Comissão de Direitos Humanos, de como o Estado está trabalhando com essas questões, que são questões importantes que, na visão dos participantes, infelizmente, tem havido, mesmo que haja uma melhoria na questão financeira da divisão, no repasse do Estado para os municípios, no desenvolvimento das políticas tem havido retrocesso nos últimos anos. E você vai acompanhar todo esse encaminhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui para a Assembleia Legislativa no nosso site, nas redes sociais e também aqui no Conecta ao Vivo diariamente. E agora a gente vai conversar com o Lucas Diniz, que traz mais informações das redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Oi, Marcelo. Olá, Suelen. Oi, vocês que nos acompanham em casa. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com a ADA. A ADA celebra aí nas redes sociais dela a presença da usina Jorge Lacerda no leilão de energia. Então, isso vai garantir aí carvão, no caso, até 2047. O que vai possibilitar uma transição um pouco mais sustentável, mais tranquila e aí para reduzir até os impactos ambientais no futuro, né? Então ela celebra isso nas redes dela. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, basta acessar as redes sociais dela,
Ada Faraco de Luca. Já o nosso destaque das redes vai para um assunto que já foi debatido até aqui, sobre a definição do cronograma para a reforma da Previdência, né? Então, o presidente Mauro de Nadal, aí, juntamente com presidentes das comissões de Trabalho, Finanças e CCJ, então, definiram isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, basta acessar nossas redes sociais, @AssembleiaSC. É isso aí. Valeu, Lucas. Obrigada. E a gente volta com mais informações a qualquer momento pelas nossas redes sociais. Lá você pode comentar, compartilhar, enfim, trocar informações sobre o que está acontecendo no Parlamento Catarinense. Daqui a pouquinho a sessão ordinária entra no ar ao vivo, os deputados já estão se posicionando e o Marcelo já deu uma olhada ali no que pode ser discutido hoje, né, Marcelo? Hoje teremos a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano que vem. Entraram 3 medidas provisórias do Poder Executivo, foram editadas no dia 30 de junho, ou seja, semana passada, que prorrogam aquele prazo de estado de calamidade pública. São várias medidas, ações na área da saúde, para os hospitais não necessariamente cumprirem as metas para receber dinheiro do Estado. E prorroga até 30 de outubro, é isso? 30 de outubro de 2021, essa situação da pandemia, o estado de calamidade pública no Estado. É que isso se estabelece até para garantir algumas margens para o Estado na possibilidade de ter que, por exemplo, comprar com isenção de ICMS kit intubação, ter que postergar um pouquinho mais os leitos de UTI para a garantia total do Covid. Então, a importância de que esse estado de calamidade fique um pouco mais, né, Marcelo? Tem a questão daquela gratificação que está sendo paga dos profissionais da saúde e também dos leitos dos hospitais filantrópicos. Dos hospitais, leitos de UTI. É uma margem assim para garantir que né, tenhamos aí uma nova onda, enfim, tomara que não, tudo indica que não, mas é uma margem que fica ali, né, estabelecida para garantir qualquer eventualidade. E começou a tramitar aquele projeto que diz respeito à instalação de internet na área rural. É um projeto que foi trazido pelo secretário de Agricultura, Altair Silva, apresentado ao presidente da Assembleia. Esse é um projeto que promete revolucionar o campo, porque com tecnologia, com internet, com outras situações que relacionam o uso dessa tecnologia, certamente a produtividade no campo tende a ser muito maior. E Santa Catarina se destaca nacionalmente pela força do seu agronegócio, não só o agronegócio da grande empresa, mas a agricultura familiar, que também será beneficiada. Marcelo, a gente deve ter reunião novamente da Comissão Mista do Magistério. A gente tem acompanhado esse assunto aqui no Conecta. Na verdade, é uma possibilidade de avaliação do plano de carreira do magistério. E também a gente tem a informação de que daqui a pouco deve chegar ao Parlamento Estadual o projeto que prevê pelo Executivo um aumento salarial aos professores, né, Marcelo? Então tem uma comissão aí acontecendo aqui na casa e a possibilidade de entrada de um novo projeto relacionado aos professores. Isso, o governador Carlos Moisés anunciou no fim da semana passada de que o projeto viria essa semana para a Assembleia. Existe aí uma dúvida com relação à questão do reajuste, porque o TCE pediu para que os poderes não dessem reajuste em função de uma lei federal que trata da questão de controlar os gastos durante a pandemia, e esse projeto do reajuste dos professores deve chegar essa semana. Só que a comissão mista está mais preocupada com a questão do plano de cargos e salário dos professores, com o intuito de garantir uma progressão na carreira, garantir capacitação, qualificação constante, que é uma queixa muito grande dos professores. Pode-se até, por exemplo, de repente você conseguir um salário de R$5.000 bruto hoje, porém não tem nenhuma garantia. Aliás, a garantia que a comissão quer é que esses R$5.000 não fiquem congelados para sempre R$5.000, que possibilitem que haja um aumento, não só as reposições inflacionárias, mas que o professor, se faz uma capacitação, se faz uma pós-graduação, consiga ter um bônus, um salário por isso. Tá certo, Marcelo, obrigada pelas informações. Amanhã a gente volta com mais detalhes, provavelmente também da reforma da Previdência. Uma reunião conjunta está prevista para amanhã desta quarta-feira, né? E nós vamos encerrando por aqui. Mais informações você encontra nas nossas redes sociais e também no site @Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lesc.sc.gov.br. Amanhã nós voltamos com mais informações. Até mais!